Olá, vamos agora ao nosso episódio 9, nossa aula 9 da série Arte e Cognição. Bom, estou aqui sempre convidando vocês para assistirem os outros vídeos. A gente teve 8 já episódios, né? Falamos sobre atenção, percepção visual, falamos sobre percepção do espaço, o corpo. E agora, hoje, eu vou trazer um tema bem diferente. Eu quebrei um pouco essa coisa das funções cognitivas isoladas, né? E na interface da arte, e eu trouxe hoje a neurociência da natureza. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um jardim terapêutico, que é um jardim que eu chamo ele de jardim sagrado, e lá eu fiz muitas e muitas pesquisas das experiências dos seres humanos, né, dos meus convidados e pessoas que visitavam e visitam o jardim com eventos específicos, onde eu criei toda uma teoria a partir dessas experiências em cada estação, mas eu pude perceber todos os efeitos e estudar um pouco mais. Daí eu fui atrás de teoria, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, né? E essa aula é parte das abordagens da formação sobre a intervenção da arte na natureza, né? E então eu não vou falar muito de arte, mas eu vou trazer fundamentos científicos sobre a experiência, as experiências que as pessoas têm na natureza, o que acontece no cérebro, principalmente, porque todos os sistemas são ativados, né? Mas a gente vai falar com um foco maior para a parte cognitiva, principalmente, né? E queria convidar vocês também para estarem comigo na formação. A formação compreende os 6 módulos, né? Ela dura 2 anos, o pagamento é mensal, está em promoção aí, e vale a pena vocês fazerem a formação, porque ela é completa, ela tem essas abordagens de todos os aspectos de intervenção, todos os tipos, com leituras neuropsicológicas, mas antes disso, a fundamentação e as intervenções e funções vividas e vivenciadas em atividades de toda a parte cognitiva do cérebro, a neuropsicologia da arte. E depois nós vamos ter toda uma parte de idosos dentro da formação. Agora, quem tiver interesse especificamente no idoso também pode falar comigo. Quem sabe a gente monta um grupo só para os idosos, né? E no final da formação, a gente tem um módulo de neuroespiritualidade na arte, que é uma pesquisa nova que eu estou fazendo, mas que traz elementos e subsídios de muitos anos atrás, principalmente as intervenções na natureza com arte. São altamente ativadas nessa questão da espiritualidade no cérebro. Bom, então vamos começar com essa aula, ela vai ser curtinha, né? E eu espero vocês nos cursos do Instituto Cris Anauati. E se inscrevam, não se esqueçam, para a gente crescer e poder trazer cada dia mais coisas lindas para vocês, tá bom? Então vamos lá. E acho que a semana que vem eu vou falar um pouquinho dos idosos, então me aguardem também das intervenções no idoso, fazer um apanhado geral, falando um pouco também desse módulo da formação, tá? E esse curso dos idosos eu dou há muito tempo, pois eu trabalho com isso no espaço, trabalhei no espaço Viver com Arte muitos e muitos anos, e é a minha especialização, demência e arte e natureza, além da neuropsicologia, que engloba todos esses campos. Então, estejam comigo sempre. Vamos lá. Eu ia trazer coisa mais linda do que esse bambuzal. Aqui é uma foto minha de um evento que eu fiz. Eu tenho esse jardim que eu tenho é na cidade de Valinhos, né? Num clube de campo, um lugar muito especial, ele já tem muitos anos de existência, então está tudo muito grande. E lá nesse clube tem bambuzais, tem matas nativas, então
é lá que eu faço as minhas maiores experiências, assim, de vivências, de andar nas matas. Então, eu trouxe isso para vocês, porque é muito lindo esse campo, né, de estudo. E convido vocês a estudarem mais comigo e estarem comigo nos eventos do jardim, sempre que eu divulgar, tá? Bom, aqui eu trouxe algumas pesquisas, né? Então, fizeram uma pesquisa com ressonância magnética, pesquisadores britânicos e alemães que desenvolveram dois filmes. Um numa experiência de ressonância em pessoas que estavam na praia com sons de ondas, e outro numa estrada movimentada com ruídos de veículos. Com o som de praia, o aumento na atividade do córtex auditivo, pré-frontal medial, essa parte do lado, e cingulado posterior, que é o sistema límbico, né? E áreas responsáveis por concentração e introspecção. E, no caso, houve um bloqueio, né, de funções, que elas não expandiram, no caso da estrada. Bom, a importância das matas. Há uns 2 anos atrás, eu desenvolvi, inclusive, trabalhos lá nesse clube de campo de educação ambiental. Inclusive, se vocês quiserem ver no canal, eu tenho vários vídeos das crianças trabalhando na natureza. É muito lindo. Assistam esses vídeos. É só percorrer ali o canal, entrar em vídeos, vocês vão achar esses vídeos de educação ambiental. Aqui é uma foto de uma atividade, né? Mas já vou falar das crianças. Primeiro, vamos falar um pouco da importância de caminhar nas matas, né? A quantidade de estímulos que a gente recebe é impressionante, e nós recebemos estímulos que envolvem o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, de forma muito integral. Primeiro, a qualidade do ar, ela muda completamente, nós sentimos aromas diversos. A gente tem a estimulação auditiva, com a nossa pisada, com o vento nas folhas, com o canto dos pássaros. Quando você está sentado observando também, porque não precisa tomar chuva, né? Mas o barulho da chuva, dos pequenos riachos, de uma cachoeira. Então, próxima ali, né, das matas, quando você desce para ir numa corrente de água, uma coisa é impressionante a introspecção que acontece neste momento exato dessas experiências. Também quando você toca em diversas texturas, principalmente troncos de árvores. A gente já vai falar das árvores para vocês, tá? Bom, muitos estímulos acontecem, visuais, de formas, cores, e que são de uma beleza incontestável, né? A natureza, ela traz uma beleza para a gente que é Deus, né? É o divino que você vê ali em cada detalhe, né? Essa sensação de umidade também te dá uma sensação de pertencimento. E nós temos o desafio de descoberta, né? De motivação para ir além, para entrar mais, para observar. Aliás, tem que tomar cuidado para não se perder nas matas, tem acontecido muito isso, né? Também o toque das rochas, das pedras, elas têm temperatura, texturas, incrível. Acho que a gente pode fazer um percurso de caminhada ou inclusive o pé no chão, né, as sensações com a grama, ou você pode sentar ao lado de algo da natureza, num jardim, e simplesmente observar os detalhes, que você vai viver muitas experiências. E isso é extremamente saudável para o cérebro. Bom, nós não podemos esquecer que precisamos mudar a nossa visão, que anteriormente era antropocêntrica, isso é milenar aí, depois que os povos rupestres, indígenas, enfim,
foram sendo extintos, houve o desenvolvimento da ciência, da mente, da filosofia, foi se esquecendo desse pertencimento, porque nós somos seres da natureza, nós somos natureza. Então, essa visão, ela foi se perdendo, que é a visão cosmocêntrica, que já existiu, e agora está sendo tentado a recuperação dessa visão, cada dia mais, e entrou a visão antropocêntrica. Vamos extrair, porque nós dominamos o mundo, principalmente com o advento da luz, né? Quando foi descoberta a possibilidade de iluminar o mundo, né? Então, o homem se sentiu o máximo, né? E ele entendeu que isso foi passado em gerações no mundo todo, que a natureza vinha para nos servir. Então, vamos plantar bastante, vamos comer tudo que a gente quer, cada vez melhor, vamos matar os animais, vamos confiná-los para a carne ficar mais macia, e aí nós esquecemos da nossa essência, que é a natureza. E essa visão cosmocêntrica, ela nos ensina que tudo tem relação. A natureza é uma mandala. A sistemática da natureza é uma mandala, onde tudo se relaciona, tudo. Então, é muito importante vocês saberem que vocês se relacionam com a formiga, tal como vocês se relacionam com a mãe, com o pai, com o filho, né? Vocês se relacionam com a água, tal como com a árvore, com a vaca, com, enfim, com tudo que você vive, que é da natureza, você é igual. Você é uma rede de conexões com esse campo. E na diversidade é que aprendemos, é que pela diversidade é que percebemos a totalidade. Então, nos esquecemos que nós fazemos parte, que nós temos o nosso habitat ecológico é a natureza. E a gente foi se afastando, e nesse afastamento muitas doenças e desequilíbrios vieram à tona. Existe um ramo da medicina que se chama ecologia médica, que eu aprendi há muito tempo com um grande mestre, o Binardi, mas o primeiro nome eu esqueci, Fernando Bernardi, Bignardi. Procurem ele na internet, ele tem o Centro de Ecologia Médica, que fica em Cotia, maravilhoso, os estudos dele, é um homeopata, geriatra, e ele fez diversos estudos no envelhecimento com a pressão alta, com diabetes, com essas doenças comuns, né, do envelhecimento, e ele percebeu o quanto as pessoas que viviam experiências na natureza melhoravam e se equilibravam dos aspectos da saúde física, né? E quanto mais elas se afastam, mais elas adoecem. E você tem a neurociência ambiental ou neurociência da natureza, que estuda os efeitos da natureza em cada tipo de ambiente. Também a ecopsicologia, que eu já vou falar, a neurociência ambiental está dentro da ecopsicologia, como também os conceitos de biofilia, que eu também já vou falar, né? Mas eu estou trazendo essa aula como a neurociência, então nós estamos aqui falando um pouco do cérebro, né? Então vamos lá, você tem atuação sobre o cortisol, então hormônios, né, que ativam o estresse, então você vai contra o estresse, você ativa o sistema límbico, principalmente a amígdala, na questão da empatia, do relaxamento, né? E daquilo que você tem afinidade, então você não precisa fugir, não é aversivo. Há uma melhora cognitiva, se você, por exemplo, caminhar na natureza todos os dias, ou tentar pelo menos 3 vezes por semana, a sua atenção vai despertar, vai ficar melhor, você vai ter muito melhor desempenho na memória e nas funções em geral. Você vai desenvolver um bem-estar
emocional muito grande que perdura durante o ano, como se você tivesse feito uma meditação, e isso vai te ajudar a ter um rendimento melhor no dia, tá? Porque atua na ansiedade, na depressão. Nas crianças, ativa o desenvolvimento cerebral, substancial, né? Fundamental para o desenvolvimento das conexões, da substância branca, linguagem ligada, né? A linguagem e a alfabetização, e também retirando as crianças do excesso de telas. Então, elas vão viver mais o corpo, mais experiências amplas, que vão fortalecer para que elas possam desenvolver melhor a aprendizagem escolar, por exemplo, né? E ter mais saúde física, equilíbrio, menos problemas de comportamento. Gente, é fenomenal. E na saúde física, fortalece o sistema imunológico, que é muito importante, além da parte cardiovascular, que também é fundamental. Então, aqui, esse é um resumo do que a gente vai falar. Olhem que linda essa imagem que eu encontrei. Tem coisa mais linda, né? Uma árvore, o cérebro é uma árvore dentro de nós. E se você pensar assim, as conexões que o cérebro faz, né? Você tem pela pineal, né, conexões muito com o cosmos, e por elementos muito básicos das sensações, nós temos a conexão com a Terra, com vários tipos de percepção. Então, nós somos como se fosse uma terra, né? Uma árvore, o nosso cérebro, né? Que se conecta, que nos ajuda a conectar entre céu e terra, como também os chakras, né? Que fazem essa condução, tá? Bom, então, se você fizer passeios, também o mar é maravilhoso, né? Andar na areia, tomar o banho de mar, também cachoeiras, então trilhas, viver experiências pelo menos uma vez por mês de fazer um passeio desse tipo na natureza, né? Os aromas que são maravilhosos, né? Principalmente o alecrim, ele ativa a mente, o cérebro, a memória. Então, comprar um óleo essencial de alecrim, cheirar um pouquinho todos os dias, abre a mente, né? Mas não só plantar o alecrim, ter vasos dentro de casa, mudar o seu ambiente, trazer flores para sua casa. Tudo isso traz essas experiências. Andar descalço na natureza, quem tem casa, tem jardim, por favor, façam isso direto. Deixem para lá os bichinhos e andem na natureza, né? Então, a neurociência ambiental usa esse conhecimento para criar espaços mais saudáveis, mostrando que a conexão com o mundo natural é um remédio poderoso para o cérebro, mesmo em pequenos momentos. Os japoneses e os orientais sabem muito disso, né? Os indianos andam muito descalços, né? E os povos primitivos, né, os povos que não chamam de primitivos, porque eles têm uma sabedoria milenar aí, né, eles têm um conhecimento desse campo, por isso eles têm tanta saúde, eles não têm as doenças que a gente tem, né. Bom, então, também o muito conhecido é o banho da floresta, de floresta, que também é chamado silvoterapia. Vou tomar um pouquinho de água. As árvores, elas dão uma sensação de aterramento, porque elas estão eletricamente conectadas com a terra. Além de você andar em meio às árvores, que é importante, eu já vou falar por quê, você também pode tocar, abraçar. Então, não é uma coisa assim de maluco. Se você deve tocar, você deve sentir as texturas, você deve sentir o chão, o aroma do chão, das folhas secas no chão, que traz uma experiência muito forte, que fortalece o sistema imunológico, né?
as fitoncidas. Essas substâncias são compostos naturais liberados pelas árvores que têm propriedades antimicrobianas e fortalecem o sistema imunológico, né? O contato da energia da árvore desacelera batimentos cardíacos, reduz pressão arterial e a sensação simbólica, né, de segurança e pertencimento que as árvores te dão, como se elas fossem pai, mãe, te protegessem, né? Eu tenho uma árvore que eu adoro abraçar, e ela vai um tronco único, e lá em cima ela divide entre dois grandes troncos e forma uma copa redonda, que eu vejo uma mandala ali, né? Dos galhos, muito linda, porque, aliás, a sequência de Fibonacci, né? Ela também está nas árvores, é uma beleza, é um sagrado que você vê na natureza o tempo todo. E aí, quando eu vejo assim lá para cima, eu sinto como se fossem meus pais me cuidando, sabe? Me protegendo com aquela copa, porque é uma árvore imensa. Tem árvores que são afins para a gente, né? Que trazem lembranças desde criança, então elas ativam memórias, o brincar. A criança que brincou na natureza, ela vai levar isso com ela, essa sensação de pertencimento, para o resto da vida dela. Gente, vocês precisam entrar em contato maior com a natureza, é muito importante. E sem pensar no verde, né? A cor verde, ela tem os comprimentos de onda do amarelo e do azul. O azul traz calma, o amarelo traz luz, traz ativação. Então, o verde, ele contém a integração de duas experiências, quente e fria, que equilibram você, que te trazem um equilíbrio. O verde é o equilíbrio, entendem isso? Então, ele é muito importante para essas sensações de solidão, de depressão, quando você precisa cura da parte física, você mentaliza o verde envolvendo o seu corpo, circulando pelo seu corpo. E é claro que o que é o verde, né, no sentido do ar? É a clorofila, que é uma célula verde que faz é uma substância, né, de cor verde que faz a fotossíntese e que te dá o oxigênio da saúde. Então, o simbolismo do verde é maravilhoso. O ar, gratidão pela vida, oxigênio, trocas gasosas, equilíbrio, né, proteção, aconchego. Quando você entra numa natureza, aqui embaixo, essa ponte é também uma paisagem lá do clube. Aqui, essa árvore também é a árvore do Jardim Sagrado, um flamboyant, e é maravilhoso, né? Nossa, não posso falar mais. Olha, já diz tudo aqui, né? Não preciso nem falar mais nada. E o que que é a biofilia? É a afinidade inata com todas as coisas vivas. Quando a gente sente que a gente é filho da natureza, da biosfera, né? Do natural. Então, existem vários tipos de biofilia, né? A hidrofilia, coisas ligadas à água, a fitofilia com a vegetação, e assim, né? Esse biólogo, ele foi desenvolvendo essas experiências, e hoje a gente tem, se vocês colocarem na internet biofilia, vocês vão achar profissionais, principalmente biólogos, que estão desenvolvendo trabalhos lindos com a biofilia. E tem uma associação, uma sociedade, não sei, que também tem muitas informações, podem procurar, tá? A cachoeira, ela dá um estímulo na atenção e aumenta a energia, né? A mata densa dá uma sensação de relaxamento,
de introspecção, de calma, as rochas um meio termo, e também nos dá a sensação de fortaleza, né, de ancoramento, vamos dizer assim. Tudo isso veio da psicologia ambiental, e dentro da psicologia ambiental foi estudado os lugares ligados à natureza, mas também na psicologia ambiental se estuda também a vida nas cidades e tudo mais, mas tudo se originou daí, né? Somos os lugares que habitamos. Bom, não podemos esquecer da mãe, da linda e maravilhosa Mãe Terra, né? Que é o nosso lar primordial. Viemos ao mundo, fomos acolhidos nessa grande casa que é o planeta Terra, e precisamos lembrar que fazemos parte de uma rede de interpenetrações, né? Que nos dão nossos valores de unidade com essa grandeza que é esse planeta. Não podemos nos esquecer disso. Estudar, praticar e fazer parte da nossa vida sustentabilidade é muito importante para que respeitemos o ambiente onde nascemos, essa linda Mãe Terra, né? E a ecopsicologia é uma ciência nova que se tornou uma especialização, que acontece essa especialização na Unipaz, que é uma universidade que se encontra em Brasília e em vários estados brasileiros, tá? Bom, a natureza nos ensina e nos relembra de quem somos e de onde viemos. A exploração dos quatro elementos nos remete aos sentidos e sensações também de que fomos feitos e somos feitos de terra, ar, água e fogo. Como diz Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é uma referência para mim, o nosso corpo é 80% água e 20% areia. E na areia nós temos, que seria a terra, né, que são os ossos, nós temos todos os minerais que tem no planeta. E o ar que penetra e sai, muito pouca parte, né? E o fogo que é feito, que é desenvolvido no nosso corpo pelas, pela, pela combustão, né, desses minerais que gera movimento, que gera contrações nos músculos, então o ATP, né, a energia para que possamos nos deslocar. Então é o fogo que faz isso, é esse calor que é feito pela alquimia do nosso corpo, né? Tem coisa mais linda? E as mitocôndrias fazem parte desse sistema, então, quanto mais existem estudos que apontam que quanto mais você recebe energias boas do ambiente, mais produção de ATP nas mitocôndrias. E quando o ambiente é denso, as mitocôndrias trabalham menos, nós perdemos energia vital. Falando um pouquinho dos jardins de infância, esse conceito do kindergarten foi desenvolvido na Alemanha, né, pelo Friedrich Frobel, e desde, olha, de muito tempo atrás, 1782, onde ele cultua, né, e lá isso é muito desenvolvido, que as crianças precisam viver a escola do ambiente, primeiro, do ambiente da natureza, né? Então, os jardins de infância são os jardins efetivamente, onde a criança brinca. Existe um canal no YouTube, Ser Criança. Procurem, é a coisa mais linda os vídeos, de ver as crianças brincando, experimentando. E no trabalho de educação ambiental que eu fiz, eu vivi essa experiência e foi maravilhoso. Tem 2 filmes que falam sobre isso no canal aqui, onde vocês estão assistindo esse filme, tá? E aí, muitas coisas podem ser feitas também de arte com essas experiências, também aromas, fazer incensos de folhas cheirosas, trabalhar com coisas catadas na natureza, trabalhar com a arte na natureza que fica lá,
com texturas, com pigmentos. Gente, existe um material riquíssimo de estudo nesse campo. Então, as escolas deveriam incorporar jardins, principalmente para os pequenos, para que eles ficassem o máximo possível nesses lugares, né? E aí, tudo que a natureza pode dar para as crianças, né? O verdadeiro jardim dos sentidos, com todas essas experiências que estão escritas aqui, né? E está tudo errado, né? As nossas creches são espaços muito pequenos, todos fechados, muitas vezes, né? E aí, claro, as crianças ficam muito doentes, porque é a natureza que ativa o sistema imunológico, né? E então, os benefícios são imensos, né? Muitas pesquisas foram feitas, mas a Ananda Porto, que é uma jornalista da SPTV, também editora da revista Terra da Gente, estudou muito esses efeitos, inclusive ela faz muitos estudos com pássaros, com cantos de pássaros também. Muito lindo, muito lindo. Então, também é uma referência, quem quiser procurar, né? O Instituto Alana também, Criança e Natureza é um outro programa, e assim por diante. Olha quantas coisas que você vai prevenir em problemas de desenvolvimento na criança. Ela é essencial, ela é o nosso futuro. Então, quem tá tendo filhos e está assistindo essa palestra aqui, essa aula, por favor, ampliem seus conhecimentos, levem seus filhos muito, muito, muito para a natureza, deixem que eles se sujem, que brinquem na água, que eles ganhem essa resistência. Eles são os germes do futuro, as sementes do futuro, para que nosso planeta seja salvo, né? E aqui são algumas frases para terminar do Alan Watts. Você e eu somos tão contínuos com o universo físico quanto uma onda contínua com o oceano. Lindo, né? A visão de mundo holística transcende toda separação. Você não se sente fora. A verdadeira conversação é a arte de ajudar um ao outro a ver o prodígio do todo revelado em cada parte. Vejam a beleza da flor da salsinha. Olha isto, né? A radiação, as flores são minúsculas. E aqui você tem os fractais, né? Então, do todo no mínimo, no minúsculo. Tudo, os padrões se repetem. Gente, é muito aprendizado, viu? Muito aprendizado. Eu termino com o Eckhart Tolle, que é um grande guru aí, filósofo, né? E vou ler esses textos para você agora para vocês agora rapidamente. Dependemos e necessitamos da natureza para que nos ensine o caminho de casa, de volta para casa, gente, porque nós saímos da casa, né? O caminho de saída da prisão de nossas mentes, pois nós nos perdemos no fazer, no pensar, no recordar e no antecipar. Temos esquecido daquilo que as rochas, plantas e animais já sabem. Esquecemos de sermos nós mesmos e de estar onde a vida está. Levar a atenção a uma pedra, árvore ou animal significa dar-se conta deles como a nós mesmos e com a essência de cada um de nós. Assim, descansamos no ser unificado, com o que somos e onde estamos, num profundo repouso em si mesmo. Que lindo, né? Há uma vida única que se manifesta através das incontáveis formas em todo o universo, formas que estão completamente interconectadas conosco, inclusive. Serene-se, olhe, escute, observe, assim disse Goethe também, né? Estamos unificados com a totalidade, somos natureza. A totalidade da natureza está dentro de cada um de nós. É assim eu termino essa aula que me emociona demais e eu espero que vocês aproveitem muito e que façam grandes expansões, tá bom?
estarei com vocês nos cursos e estejam comigo sempre no canal. Um grande abraço, queridos, e até o nosso próximo vídeo, que provavelmente eu vou falar um pouquinho dos idosos também, e estarei em breve encerrando essa série para iniciar outra, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.